Você entra na organização para ensinar e aprender, para comprar e para vender, para cozinhar e para comer, para falar e para ouvir, para produzir e para consumir. Não pode, se ela é autônoma, você não pode ter essa distinção. Eu faço, você consome. Eu faço na hora que eu faço. Você consome na hora que você consome. E a gente pode inverter isso. E está tudo bem. E está tudo bem um dia eu estar falando sobre organização distribuída e à noite eu estou com a barriga no fogão. E está dentro do princípio da própria organização isso acontecer. Ela permitiu que isso acontecesse. E a gente tem que entender, então, é isso. Nós temos dois paradigmas, né? O paradigma industrial e o paradigma digital. O paradigma industrial, nós somos treinados nele. É um paradigma que diz que não tem para todo mundo. Não tem o quê para todo mundo? Não tem recurso, não tem oportunidade, não tem conhecimento, não tem capacitação para todo mundo. Tudo tem vaga limitada. Tudo você só pode atender um determinado número de pessoas. Tudo tem uma capacidade. Tudo é levado a você tomar uma decisão por medo de faltar. Então, se eu acho que não tem para todo mundo, o que eu faço? Eu caio num ciclo imbecil de querer estocar para que não falte para mim. E quando eu faço isso, e eu começo a competir para estocar, eu tiro de circulação aqueles recursos. Quando eu tiro alguma coisa de circulação, quem conhece de economia sabe o que acontece com o preço. Sobe. Quando o preço sobe, o que acontece? Reduz, exclui gente de acesso àquele recurso. Quando eu começo a excluir essas pessoas, o que acontece com o paradigma da escassez? Se comprova, não tem para todo mundo mesmo. Olha essas pessoas que não têm acesso. Pô, se não tem mesmo, então eu tenho que competir mais para estocar mais. E eu só vou reforçando esse ciclo. Até chegar no ponto que 1% do planeta tem recurso. Mais recurso que os outros 50%. Que não sabe o que fazer com isso. Mas eles precisam competir, precisam acumular, precisam criar valor, precisa ficar rico, precisa aparecer na Forbes para daí distribuir. Então por que você competiu? Primeiro você deixa o cara assim, para depois você dá? Isso é ego. Esse paradigma traz a competição, traz a guerra, traz o medo, traz a briga, traz o nós contra eles, traz o Fla-Flu, traz Corinthians e Palmeiras. Traz a briga política miserável que nós temos nesse país, que não leva a lugar nenhum, e a gente está vendo o que está acontecendo. Mas existe um outro paradigma que diz o seguinte: tem recurso para todo mundo. Tem recurso para todo mundo porque é o seguinte: você não precisa ser dono de um centro de convenções. Tem centro de convenções sobrando nesse país. Você faz um evento em qualquer centro de convenções. Você não precisa ser dono de um imóvel. Você não faz um almoço ou um jantar num hotel. Quando o cara corta o hotel, você pega uma lanchonete e fica bom do mesmo jeito. Você não precisa ter uma Mercedes, você precisa ter um Uber Black, você não precisa ter um helicóptero, você precisa ter um Uber do helicóptero, você precisa ter não uma casa na praia que você compra, passa anos pagando aquilo, vai 2 semanas por ano para cozinhar para o teu cunhado. Você vai no Airbnb e ainda faz o filho da puta pagar a parte dele. Tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, eu preciso competir? Não. Eu não preciso guardar. Não preciso competir com ninguém. Está com pressa, vai na frente, eu pego a minha vez. Não tem problema nenhum. Eu passo a colaborar. Porque se está sobrando, porra, eu podia pegar isso aí e fazer uma outra coisa. Você começa a colaborar para produzir o quê? Mais recursos, mais produtos, mais serviços. Quando você aumenta a oferta, o que acontece com o preço? Cai o preço, inclui mais gente. Inclui mais gente, o que essas pessoas vão falar? Pô, meu tempo para todo mundo. Tá certo. Então vamos colaborar mais. Bora lá, dá para todo mundo. Vamos fazer agora o que eu quero fazer. Eu não gostei daquilo que o cara fez ali. Dá para melhorar aquilo. Então vamos fazer em cima. E aí você começa
a mostrar que esse ciclo acontece, esse paradigma acontece. Aí é o paradigma da distribuição, não da competição, da colaboração, não do medo, mas da união. Não vai formar times, não vai formar competição um contra o outro, não vai formar distensão, vai formar o quê? Aí sim, né, a gente sai do paradigma da escassez, do balde de caranguejo, que hoje é conhecida a comunidade cripto no Brasil, para alguma coisa onde se constrói algo maior. Por que a gente fica para trás do desenvolvimento de blockchain, das iniciativas de blockchain, comparado com o que está acontecendo no mundo? Porque primeiro nós estamos brigando entre a gente. Porque a gente acha que não tem recurso de blockchain para todo mundo e a gente tem que competir. E não é assim que se faz. Então a gente partiu de alguns princípios que vieram, obviamente, das organizações prósperas, né? A primeira, que foi um ambiente para aprendizado, né? E prototipação do uso de criptoativos, ela chamava Cryptotransfer, foi até que alguém me prove o contrário, o primeiro ICO do Brasil e o primeiro do mundo que pagou receita, distribuiu receita um ano depois. Não sei de quem já tenha distribuído receita até agora, quem souber a data, por favor. Eu sei da data quando nós pagamos a primeira distribuição. A segunda foi uma editora chamada BlockPub, produziu o Blockchain Revolution, e agora, 3 anos depois, vai soltar um livro chamado Going Horizontal. São práticas para tornar as organizações e o nosso modo de vida mais horizontal. E a gente vai falar um pouquinho delas no final. A Just Virtual, que hoje é uma rede que tem mais de 5.000 assistentes virtuais espalhados pelo Brasil, deu super certo, mas ela acabou, 2 anos depois do que a gente estava fazendo aqui, ela acabou se separando e formou a rede própria dela. E a Pimpadas, que era uma rede de gente que produzia alimentação artesanal. Muitos têm hoje seu próprio negócio, muitos estão dando aula, ou fazendo curso, ou entregando bolo. Eu comecei a cozinhar costela a partir desta experiência. A partir desse projeto da Pimpadas, em final de 2016, eu fiz a minha primeira costela. Fiz para o Natal, com meus amigos, saí com 25 quilos de costela vendido para amigos que comeram e falaram, não, eu quero essa costela em casa. E aí eu já comecei a vendendo e a gente começou a ensinar pessoas a fazer, ou empreender, ou criar coisas nesse ramo de alimentação. Cada um teve o seu token, e aí em 2017 nós percebemos que eram mais ou menos as mesmas pessoas. O cara que cozinhava aprendia a mexer com criptoativo, dava assessoria na Just Virtual quando não estava cozinhando, comprava o livro ou participou da tradução de outros livros. E aí nós falamos, isso só vai ser exponencial se a gente juntar todas essas oportunidades numa única organização. E aí nós criamos um negócio chamado Prospera, que o token era o Prosper, que é aquele símbolozinho ali, estava listado bonitinho. Os outros eram feitos no Colored Coin de uma empresa israelense chamada Colu, ficava no blockchain do Bitcoin. E a Prospera tinha essa cor de rosa marcante. A gente gostava de ser reconhecido. Eu e meu sócio, 2 gordos, de camisa rosa, você vinha de longe, né? Esse foi o dia que a gente lançou a Prospera. Isso aí eu acho que era 5 ou 6 de abril de 2017. A gente está na Abril Dog, uma cervejaria que tem essa varanda. Na frente tem o Centro Tomiotaki, que acontecia uma conferência corporativa sobre blockchain chamada Emerging Links. Você só entrava por convite, custava R$5.000 para 2 dias de conferência. Eles compraram 300 livros do Blockchain Revolution para distribuir para quem foi convidado. E nós fizemos em frente a eles a Off Conference. Ninguém é de ninguém oba. Quem mexia com blockchain podia ir para lá, montar um standzinho das suas coisas, e a turma ficava descendo da conferência para interagir com o pessoal lá embaixo. Os palestrantes desciam para tomar cerveja e interagir com a turma que estava lá embaixo, e o pessoal da Emerging Links começou a curtir e começou a vir também. Hoje são grandes amigos e a gente está pensando em refazer a Emerging Links para o ano que vem. Eles se tornaram membros do BRI naquela época, e eles entenderam que a proposta
proposta era, no Tomiotaki está gente que está falando para a corporação, ali está gente que está fazendo coisa no blockchain, são públicos diferentes que se misturam na cerveja. E no dia, né, nós chamamos o Dom no palco, nós deixamos a palestra dele para o fim, ele falou que isso era uma loucura, que só no Brasil o key speaker fala por último, né, e segurou todo mundo o dia inteiro, porque todo mundo queria ver a palestra dele, e nós subimos no palco e nós demos para ele aquela guitarra que ele está na mão, que é a Blockchain Revolution, tem a capa do livro no Brasil impressa no corpo da guitarra, e na mão da guitarra, lá na ponta do braço, está escrito Blockchain Revolution, onde estava escrito Fender Les Paul, Gibson Les Paul. Ele ficou super feliz, desceu e deu uma palhinha, tocou durante 1 hora ali, e aí começou a juntar gente no meio da rua, nós lotamos aquela cervejaria numa quarta-feira à noite, né, e tudo isso de maneira distribuída. A gente simplesmente cedeu o espaço, falou, quem quiser vir, pode vir e fazer o seu negócio. O Courtney disse que foi aí que ele entrou como sócio na Blockchain Academy, e que ele sabe de vários empreendimentos que nasceram aqui, de negócios que aconteceram aqui dentro, mas o balde de caranguejo não assume que foi aí, porque onde já se viu esses dois caras com o Don Tapscott fazem um negócio que começa a sair negócio incrível. Mas tudo bem, não fico com raiva. Então, o que a gente começou a olhar quando nós começamos a falar em princípios da organização próspera naquele texto? Primeiro, ele não está organizado desse jeito, ele tem um monte de princípios, mas esses princípios vão mexer com o modelo de negócio, vão mexer, né, falar sobre esse modelo mais horizontal, vai falar sobre você ter não ter a hierarquia fixa, né, com ordens de cima para baixo, sobre processos de governança, processos de liderança autoatribuído, né, orçamentação, né, e esse capítulo vem exatamente pelo problema da DEDAL. Né, a DEDAL tinha um orçamento centralizado com 130 milhões de dólares em Ether. Né, e dinheiro num cofre chama ladrão. E quando nós fizemos a Prospera, a primeira coisa que nós instituímos foi um negócio chamado PCD, ou Poupança Coletiva Distribuída. Ou seja, todo o dinheiro que entrava era distribuído pela rede. Você só fazia a captação quando o projeto já existia. Em vez de eu captar o dinheiro e permitir que as pessoas votem no projeto que gosta, criando uma mecânica de eleição e uma mecânica eleitoral, que a gente sabe onde vai dar, põe crowdfunding. Em vez de você dar voto, que a gente é irresponsável com voto, põe a grana que está no teu bolsinho. Ah, mas e se o cara não puser a grana que ele recebeu, não reinvestir? Vai ser diluída a participação dele na organização. A cada mês que passa, ele recebe cada vez menos, até que chega uma hora que o que ele tem da organização é tão irrelevante que ele para de receber dinheiro. Está distribuído entre todo mundo que está lá dentro. Então, ele reinveste pelo quê? Para continuar recebendo a mesma participação. Bom, mas se ele reinveste e continua com a mesma participação, quando é que ele vai ver dinheiro? A cada vez vai entrando mais dinheiro real. E a participação dele continua a mesma. A receita aumenta, você mantém a participação, você vai recebendo cada vez mais grana. E vai sempre sobrar algum para você. Mas você tem que se manter ativo. Você tem que manter aquela empresa funcionando. Não é você entrar de anjo, comprar 10% de uma empresa e ficar atrapalhando a startup, segurando aqueles 10%, direito a voto, e causando naquela startup, porque os caras não conseguem te tirar. É o seguinte, meu amigo, a hora que você parar de pedalar, você vai ficando para trás. Vai chegar uma hora que você não está no pelotão. Não tem uma amarra fixa que obrigue você a dar uma participação para o investidor e aquela participação é ad eternum na organização. E aí a gente começou a acabar com o planejamento, porque não adianta você planejar um negócio exponencial, porque você não sabe quando é que você vai estar e aonde você vai estar daqui 5 anos, você não sabe nem quando você vai estar daqui 1 semana. Então, para que fazer planejamento? O Mintzberg falava, o planejamento estratégico morreu. O alinhamento morreu. Porque quando você alinha, todo mundo está pensando da mesma forma. Quando todo mundo pensa numa mesma forma, todo mundo só vê uma oportunidade. Todo mundo só tem uma ideia. Todo mundo só pensa numa direção. A gente não queria isso. O que a gente queria? A gente queria um processo de sincronização. Onde quem está presente na organização, ou seja, eu tenho interesse em trabalhar com a organização, eu estou presente nisso, eu participo das reuniões.
dos encontros, ou eu chamo encontros para tocar coisas que eu quero fazer. E nesses encontros a dinâmica é o que eu tenho, o que eu estou fazendo, o que eu preciso. E aí se define quem quer pegar o que precisa ser feito para se chegar no próximo passo. Vai começar ou não? Ah, aqui. É isso, é isso. E a gente começou a olhar que não é um negócio de você pensar em centralizado, descentralizado ou distribuído. A gente está nessa briguinha. Qualquer assunto é tema para briga. A turma de tecnologia diz que o Bitcoin é descentralizado. O Vitalik Buterin publicou um texto inteiro explicando por que é que ele pegou o termo descentralizado, botou embaixo da figura distribuído, e pegou o termo distribuído e botou embaixo da figura descentralizado. Eu nunca vi alguém passar tamanha vergonha num texto para quem sabe o que isso aqui quer dizer. Retardado olhou para esse desenho e começou a imaginar cada ponto seria uma cópia do software de gestão do blockchain ou do Ethereum ou de qualquer coisa. E aí ele começou a inserir naquela cabeça de merda que ele tem essa ideia e veio com essa porcaria desse conceito. Isso aqui não é distribuição de software, isso aqui são redes de comunicação. Esse texto é de 64, é um memorando do Paul Barron na Rand Corporation sobre redes de comunicação para sobreviver a uma guerra nuclear. Cada ponto é uma estação de comunicação autônoma de uma unidade militar ou civil e cada linha é um link de comunicação. Não é cópias do mesmo software, não é partes de um banco de dados, não é absolutamente nada disso. Isso é uma topologia de formação de rede, onde os pontos são autônomos. Então, quando você tem os pontos que se reportam a um único ponto, e esse ponto controla toda a comunicação entre eles, a rede é centralizada. Quando você pega esse ponto e distribui dele para outros pontos, né, em uma instância intermediária, e você vai montando uma hierarquia como um organograma de uma empresa, como a gente conhece hoje, e como a gente conhecia desde as legiões romanas, você tem um ambiente descentralizado. Então, toda a organização, desde o Império Romano até agora, ela é descentralizada. Então, não tem novidade nenhuma. Qualquer cidadão que fala em organizações autônomas descentralizadas como grande novidade, primeiro, não é grande novidade nenhuma. Segundo, elas não são autônomas. Por quê? Porque o cara lá no meio, ou o comitê lá no meio, ou o conjunto de nós lá do meio, continua determinando como você se relaciona com as pontas. As pontas não são autônomas, a organização não é autônoma, não tem autonomia para os nós das pontas. Então, o termo organização autônoma descentralizada, ele não existe, ou tem uma pessoa que não entendeu que lado fica para cima e não usa o termo correto. Acreditou no Vitalik e o Vitalik não é o gênio que o Vitalik diz que é. Simples assim. Falei, está gravado, pode me cobrar depois, pode botar o Vitalik na minha frente e eu falo isso na cara dele. Publiquei um texto falando isso. A organização distribuída é onde você é autônomo para falar com quem você quiser, você não precisa pedir licença, você quer conectar com outro ponto, você conecta com outro ponto, isso aí é a base da internet. Isso é a configuração da internet, é assim que a internet está, é assim que foi montado o blockchain do Bitcoin. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode baixar o software, qualquer um pode processar as transações e jogar a informação na rede como a prova de trabalho, e não precisa de autorização de nenhuma instância hierárquica. E a organização que nós estamos falando é essa. Por isso que ela chama distribuída. Por isso que ela usa esse modelo. Só que existe um problema. Quando você fala em distribuição, e aí, com razão, tudo quanto é acadêmico vai virar para você e falar: não funciona processos distribuídos, porque eles são muito lentos, fica aquela conversa, ninguém materializa nada, e na hora de você fazer as coisas acontecer, nada como alguém pegar e levantar essa pica aqui é minha, quem manda nessa porra sou eu, e eu vou fazer isso. E o sistema centralizado é muito mais eficiente. Nós estamos aqui. O mundo foi feito do modo centralizado e descentralizado. Sim, é mais eficiente.
mas ele não é mais eficaz. O que a gente tem que criar é uma dinâmica de materialização aonde eu parto de uma rede distribuída e nessa rede distribuída eu consigo levantar as demandas, as necessidades, as capacidades, né? Aí eu formo a ideia, né? Vários nós estão pensando na mesma coisa e eles interagindo começam a se identificar e eles começam a perceber, eu não estou sozinho, somos mais gente, isso aqui começa a dar certo, e a gente precisava mais isso, e aparece um cara, e a gente podia ter uma graninha, e aparece um investidor, e aquilo vai se materializando, e o processo para a materialização vai acontecendo, saindo do distribuído, deixa eu ver se isso aqui funciona. Funcionar, minha mão. Saindo do distribuído, ele começa a cortar laços em nós que são mais fracos e começa a se descentralizar. E quando chega na tarefa de você cozinhar num evento, você montar um curso, você montar uma programação, você falar com um patrocinador, você fazer qualquer coisa, ela é centralizada na mão de um líder. E, uma vez completada essa tarefa, na sincronização, ela é distribuída de volta para a rede, formando um ciclo que faz assim. E ele faz dessa forma. Por isso que a organização distribuída, uma hora você pode olhar para ela e falar, mas ela é centralizada. E, de repente, ela é distribuída de novo. Qual é a diferença das outras? É que, nas outras, quando chega lá na ponta da materialização, um gênio, ou o CEO, ou o fundador, vira e fala, essa aqui é a estrutura, e não muda mais. Porque eu quero saber quem é o responsável por esse departamento, quem é o responsável por isso daqui, quem é o cara que vai vir falar comigo a hora que der merda. E a hora que ele corta essa dinâmica de centralizar e descentralizar, ele corta esse fluxo. Ele corta esse fluxo, ele corta o feedback que vem da rede. Ele corta o retorno que vem da rede. Isso aqui, essa figura, esse torus, é o que o Raymond Kurzweil da Singularity University chama da lei dos retornos acelerados. Ele fez um estudo que ele começou a olhar os retornos a partir da lei de Moore e ele começou a pegar retorno do efeito da computação, do preço da memória, e ele começou a analisar processos e pegar os dados da evolução daqueles processos e colocar em escala logarítmica. Quem sabe a diferença disso é quando você tem um papel na escala normal, uma curva, um crescimento exponencial forma uma curva. Na escala logarítmica, essa curva forma uma reta que dá para a gente ver a tendência dela. Porque na curva exponencial isso fica muito difícil de ver. Agora, com a Covid, andaram publicando vários estudos que mostravam os gráficos logarítmicos da Covid para a gente entender se ela está subindo ou se está crescendo, porque a curva exponencial não mostrava isso. E aí ele fez uma descoberta. A curva dos processos digitais e dos processos da vida e dos processos de conhecimento, quando é plotada num papel de escala logarítmica, ela continua curva. Menos acentuada, mas é curva. E ele descobriu que são processos duplamente exponenciais. E aí ele foi pesquisar o que quer dizer isso. Um processo duplamente exponencial diz o seguinte, eu começo uma organização dessa, e eu faço algumas dessas interações. A cada vez que a rede se contrai, expande, ela atrai mais nós. Então, o que era para ser um crescimento linear, já começa a apontar para cima. E quando ela atrai mais nós, ela atrai aprendizado, não só sobre o que ela está fazendo, mas como ela está fazendo. E quando ela traz mais nós e mais aprendizados, ela traz mais recursos, mais aporte de dinheiro, mais equipamentos, mais novos processos. Então, ela não cresce linearmente ou exponencialmente, ela cresce duplamente exponencial. Por quê? Porque você vai ter um duplo feedback. Já pegou microfone? Quando ele dá microfonia e vai subindo,
aquele chiado horroroso? O que está acontecendo? Ele amplia a própria voz dele. E quando ele faz isso e sai de novo, ele amplia de novo e aquilo vai e começa... fica insuportável, você tem que desligar o negócio. É mais ou menos a mesma coisa. Isso permite. A organização industrial, a organização descentralizada, ela corta esse processo. Ela estabelece um limite na linha verde ou nas linhas azuis. Ela não permite voltar para as linhas distribuídas em vermelho. E é isso que a gente tem que trabalhar para sempre manter esse fluxo, e os princípios da organização próspera olhavam para isso. Então, o que ele falava? Ele falava o seguinte: no modelo de negócio, eu tenho que sair da visão da eficiência e partir para a visão também da eficácia. Então, eu tenho que integrar fazer certo as coisas como fazer certo as coisas certas. Eu tenho que ser um pouco GM e um pouco Tesla. A crítica da GM é que ela não é a Tesla. A crítica da Tesla é que ela não é a GM. Pode olhar. O Elon Musk, ele tem essas putas ideias, mas, como é que isso gera dinheiro? Como é que isso vai... Se você tem só... pensando na evolução, você não cria a sobrevivência da empresa. Chega uma hora, ela desaparece. Ela não se sustenta. Se você só está olhando na sobrevivência, se mudar a equação do mercado, você está morto. Eu não tenho dúvida que o Tiranossauro Rex era o predador mais adaptado para o momento dele. Até caiu um meteoro. A Blockbuster foi a mais adaptada para o mercado dela, até surgiu a internet. Fala. A Apple está caminhando para a irrelevância. Porque você vai vendo que ela não tem mais, a evolução dela não é mais genialidade. Ela começou a ser processual. O Tim Cook é industrial. O Steve Jobs era o cara da eficácia. O Steve Jobs era o Elon Musk da Apple. Sem ele, você sente que a empresa caiu. Você sente que ela não é mais a mesma coisa. E ela não tem esse punch. Entendeu? Esse é o grande problema. Na Google, eu acho que o Sergey faz um pouco esse papel mais da genialidade e o Larry Page é o cara que está mais materializado, foi criado pelo Eric Schmidt para assumir o controle da Google e seguir numa linha. Eles têm também o Vin Cerf como um dos caras, se cercaram de gente que está olhando para a eficácia, não só para a eficiência. Você tem que olhar para os dois, você tem que estar olhando para os dois. E se você não tem a pessoa que olha e te traz a eficácia, você tem que começar a olhar para a rede. E é isso que eu digo. O que é eficiência? Redução de custo de transação. Blockchain faz isso. Fácil. Smart Contract. Reduz custo de transação. Acabou. Isso aqui é a teoria da firma. Ronald Coase, esse cara ganhou o prêmio Nobel em 1937, esse texto. Tá. Tem nada de novo aqui. Toda a faculdade de administração ensina isso. Smart Contract faz isso. O que é eficácia? Eficácia é inclusão. Eficácia é tarifa baixa. Eficácia é todo mundo poder ter Bitcoin. Eficácia é todo mundo poder ter sua carteira. Eficácia é você poder fazer transação na internet, por código Morse, por SMS, tambor. O que conseguir, se você consegue fazer chegar nas pessoas, e elas conseguem usar, e elas conseguem pagar por esse uso, isso é eficácia. Por quê? Porque quando você traz inclusão para aquele grupo de pessoas que está na rede do lado de fora do Torus, você traz diversidade. Você traz diversidade, você traz múltiplos caminhos, múltiplas ideias para colaborar e criar novos produtos e serviços, novos nichos de mercado. Você faz isso, você tem exponencialidade. E quando você faz isso, você tem abundância. Abundância no conceito de não eu ter muito de uma coisa, mas eu ter tudo o que eu preciso, na hora que eu preciso, e na quantidade que eu preciso. Isso é abundância. Quando todo mundo chegar nesse ponto, nós temos abundância de recursos e nós não precisamos mais competir. Nós podemos colaborar e criar mais recursos. E aí, sim, aí a gente vai ter essa visão. E aí que nós temos, quando junta
eficiência e a eficácia, a sobrevivência e a evolução, eu tenho prosperidade. Por isso que fala-se muito que blockchain é um protocolo de prosperidade, porque ele junta, ele permite juntar as duas coisas. Mas a discussão até hoje estava todinha do meu lado esquerdo. Só se olha para eficiência. Só se olha para o que o blockchain vai fazer na cadeia de suprimento, o que o blockchain vai fazer na saúde, o que o blockchain vai fazer nos registros cartorários, o que o blockchain vai fazer no registro de imóveis. Por quê? Porque só se olha para a tecnologia, não se olha para as pessoas, não se olha para as organizações, não se olha para a nova forma que, uma vez que você tira os intermediários, você tira os intermediários de tudo, não é só do banco, do cartório, da universidade. Você pode tirar o cara do posto de CEO, do posto de supervisor, do posto de gerente, você pode tirar todo mundo. Todo mundo que está no processo para só dar confiança e controlar a informação, pode ser removido e se juntar à rede em outro formato. E é isso que a gente fala quando fala em eficiência e eficácia. A eficiência está naquele ponto ali no meio. A eficácia está espalhada pelo lado de fora. A organização distribuída é montada para gerar esse fluxo, integrando eficiência e eficácia e gerando prosperidade para todo mundo que está envolvido nesse processo. Tirando, obviamente, a hierarquia do meio do caminho. Nós acabamos com aquela coisa do CEO, do fundador. A gente fala em inovação, eu acho muito engraçado se falar em inovação no Brasil. E vamos fazer inovação, vamos fazer uma startup. Beleza, vou ter uma startup, eu sou o fundador. Eu sou o CEO. Eu sou o CTO. Eu sou o CLO. Eu sou o CEO. Falta mais 4C, não tem quem é lá, porque acabou os índios, só tem chefe, só tem cacique. A primeira coisa que o cara faz é, vou fazer diferente. Como você vai fazer diferente? Eu vou mudar os nomezinhos na pirâmide. Eu vou fazer uma mandala. Continua sendo uma hierarquia vertical, centralizada. A única coisa de inovação é o puff roxo na sala, que daqui a pouco não é mais inovação. Todo mundo tem puff roxo e mesa de pebolim, que é um saco para trabalhar. Devia ter mesa de sinuca, que sinuca todo mundo fica quieto. Pebolim fica aquele barulho infernal, ping-pong fica aquele barulho infernal. Nem isso eles entendem. Mas a inovação no Brasil hoje é isso. Junta 5 índios, dá um cargo de chefe para cada um desses índios, eles se sentem super bem. E a AB Fintech é hoje o quê? Uma associação de empresas que são aspirantes a serem comprados pelo Bradesco, Itaú e Santander. Sem rir, né? Mas é de nervoso. Porque tudo que você fala de fintech, você vê, o cara quer ser comprado por um bancão. Ou então pelo Nubank, Agora o Nubank é o... Na organização autônoma distribuída, nós temos a figura do iniciador, que a gente viu aqui. Nós temos o nosso Satoshi Nakamoto. Existe um iniciador. Quem é o cara? É o cara que redige a regra. Eu vou fazer uma organização e a regra é essa. Levantei a mão. Vem todo mundo. Mas e se a regra for, vocês vão trabalhar e eu fico com 100%? Esse é o problema. Quem vem não vem por ordem, vem porque interessa. Então, por mais egoísta que você seja, você tem que olhar para o outro. Essa é a forma altruísta do egoísmo. É o seguinte, para eu ganhar o máximo que eu quiser, eu tenho que atender aquele cara. Eu só vou atingir um objetivo se eu olhar para ele. Se eu começar a olhar para todo mundo, identificar quem eu preciso e dar para esse cara o que ele quer para eu conseguir o que eu quero. E às vezes não é dele. O mais louco é que não há relação de troca dentro de uma organização autônoma distribuída. Só existe relação de distribuição. Eu te dou algo porque eu sei que eu e você construímos algo que vai vir de lá o meu retorno. Na organização industrial está aqui tua grana, bunda na cadeira das 9 às 6, você tem que me entregar tantas peças.
Você tem que me fazer tanto disso, você tem que me fazer tanto daquilo. Ah, mas eu queria aprender a fazer tal coisa. Não, porque isso não tem a ver com você me entregar isso aí que você tem que me entregar. Isso aí é para outro cara entregar outra coisa, isso não faz parte do teu plano de carreira. Que você é autônomo para escolher. Ah, claro, eu sou autônomo para escolher o curso 1, 2 ou 3 para eu fazer peça mais rápido. Eu não sou autônomo para escolher o curso 4 para fazer outra peça. Ou para fazer outra coisa. Ou para adquirir uma habilidade que não seja relativa àquele serviço que eu estou fazendo naquele momento. E os iniciadores, uma vez que eles estabelecem a regra, eles somem. A hora que o negócio deixou de rodar oval, o Satoshi desapareceu. Ele virou um nó da rede, ele está operando entre a gente nem sabe. Ele deve rir em evento, quando os caras começam a falar quem é o Satoshi, quem não é o Satoshi, ele está na plateia. Ou ele está fazendo tradução simultânea. Você não sabe. Numa organização, né, que todo mundo fala que é para as pessoas, a primeira coisa que o cara faz é tirar a pessoa daí. Né, vira recurso humano, ou gestão da pessoa, como se a pessoa fosse gerenciável, que nem gerenciar gato. Você está querendo criar regras comportamentais. Mas quando você tira as pessoas do organograma, porque não é objetivo, você está só olhando o objetivo e você não pode olhar para o subjetivo é que dita as regras. O subjetivo é que vai dizer para você quem é que manda efetivamente numa empresa. Quem decide quais são os processos que vão entrar, quem vai ser contratado, quem vai ser demitido. Não é o que está escrito no papel da constituição da empresa, e sim as relações não escritas, não determinadas e não verbalizadas das pessoas dentro da própria empresa. Depois, quem quiser pode me pedir, eu mando a apresentação. Eu não consigo ler foto de evento, tá? Na liderança e da governança, então, se eu não tenho toda essa coisa, eu não estou determinando qual é a governança. Eu não posso determinar como é que ela é feita, eu não posso determinar quem é o líder. O líder não é escolhido de cima para baixo. O líder é emergente. E se eu tenho um ciclo que ele expande e contrai, esse líder não é o mesmo. Ele tem que emergir cada contração que acontece. Então, os processos de liderança são auto-atribuídos e eles são atribuídos na hora da tarefa, na hora da sincronização, por quem está lá. Líder só é líder se ele estiver lá na hora de assumir a liderança. Acabou aquela coisa de você votar no cara que não veio e avisar ele que ele agora é o chefe do projeto. Ele tem que virar e falar, eu sou chefe do meu projeto. E processo de votação não é processo de governança, é processo de dominância. Porque votação por uma ampla maioria, no Brasil, significa 50,1 contra 49,9. Nos Estados Unidos, o cara com menos voto vira presidente. E aí você não consegue falar, não entendo porque é aquele país que tem tudo, todo mundo está querendo se matar na rua. É óbvio, você pegou metade da população e excluiu ela do processo. Você falou para ela, sua opinião não interessa. Vocês são maioria, mas a minoria ganhou. E ela é que manda e ela não vai atender o que você quer. No Brasil é a mesma coisa, a maioria ganhou e ela não vai atender a minoria. E não interessa qual é a minoria. Uma hora a família interessa, outra hora a família é um câncer. Uma hora você está no direito das pessoas, outra hora você está cortando. Uma hora a emissora de comunicação, a comunicação tem que ser livre, e na outra ela tem que ser controlada. Isso não é democracia, isso é dominância, né? Autoritarismo da maioria sobre a minoria. Esse é aquele conceito de democracia que os caras falam, é 2 lobos e um cordeiro votando o que tem para o jantar. Por ampla maioria, os lobos ganharam. Numa organização distribuída, você não pode ter votação, porque se você criou a exclusão, gera fork. Por que o Bitcoin tem fork? Porque você pode ter um ataque de 51%. Quando eu não teria um ataque de 51%? Quando você não tem eleição. Porra, mas como é que eu faço? No caso do Bitcoin, eu não sei. No nosso caso, a tomada de decisão é por convergência, por consenso, depende do processo. Depende do processo.
Existem diversos processos de tomada de decisão que podem ser tomados. Né? Então, no nosso caso, como é que você faz liderança no nosso caso? Há um tempo atrás, antes da Kairos, era no Trello. Está aqui as tarefas. Vai lá e escolhe a que você quer liderar. Nas nossas sincronizações, neguinho levantou a mão e começou a dizer o que tem que ser feito, todo mundo ouve. E não abre a boca até o cara dizer qual daquelas tarefas que ele acha que tem que ser feitas, ele vai pegar. Porque se ele está trazendo um problema, se ele está trazendo um conjunto de coisas para ser feita, ele, obviamente, já sabe qual que ele quer pegar. E está precisando de ajuda para as outras. Então, o nosso processo de liderança autoatribuída é chamado de Jerônimo. O que quer dizer isso? Quando o cara acabou de falar, ele fala, tarefa tal, eu dou Jerônimo. Baseado naquela história de que Jerônimo não era um índio, mas era o grito do índio que liderava aquele ataque contra a cavalaria americana. E todo ataque os caras falavam, matamos Jerônimo. Mas não pode ter matado Jerônimo, matamos o cara ontem. Não, mas ele desceu gritando, Jerônimo, nós sabemos que era ele, metemos bala nele. Não, mas todo ataque desce esse índio gritando Jerônimo. Ah, então não é o mesmo? Então o que quer dizer isso? Jerônimo era o grito. Eu grito, eu vou liderar esse ataque. Tudo bem, eu vou liderar, mas eu não posso fazer sozinho. Eu lidero, mas eu preciso de alguém comigo para fazer isso e para fazer isso. E aí o grupo começa, não, estou dentro. Se você vai, eu estou com você. Eu aceito ser liderado por você. Por que você aceita ser liderado por ele? Porque eu não tenho todo o tempo livre. Porque eu não sei isso. Porque eu quero aprender isso. E se ele liderar, eu tenho uma oportunidade de aprender um conhecimento que não é da minha área. Eu tenho oportunidade de crescer horizontalmente e crescer sistemicamente, porque se eu aumento o meu conhecimento de forma horizontal, eu estou aumentando o meu conhecimento sistêmico, eu estou olhando a organização por vários pontos. Eu estou começando a desenvolver habilidades cruzadas que podem me ajudar a fazer o que eu estou fazendo. Se eu entendo de marketing na hora que eu estou desenvolvendo o produto, eu já estou pensando como é que eu vou escrever aquele manual para facilitar a vida daquele outro cara. Na parte da governança, por enquanto, estava se usando o WhatsApp. E aquela foto, olha aí, Natal. Em agosto de 2019, nós fizemos o primeiro workshop distribuído. Esse não é o workshop, esses são os instrutores se conhecendo no primeiro dia de reunião. Essa foi a primeira reunião do grupo presencial. A maioria das pessoas nunca tinha se visto. Sentamos numa mesa e cada um ia lá para frente e falava, vou falar isso na minha aula. E o grupo virava e falava, pô, você muda esse slide com esse, que tal se abordar isso? Bom, se você vai falar isso, então eu não vou. Ou se você vai falar isso, eu posso completar com o que eu estou falando na minha aula disso. E nasceram 5 dias, 40 horas de um workshop espetacular. Para vocês terem uma ideia, o nosso workshop tinha 25, 26 pessoas. 6 eram alunos pagantes. O resto era gente. Porque a gente estava dando workshop para a gente testar em nós como é que isso funcionava. Lá todo mundo era aluno e instrutor. E dos 6 alunos pagantes, os 6 hoje fazem parte da nossa rede. Como investidor, o outro como suporte, o outro trabalhando ativamente, uma está diagramando o Going Horizontal, todo mundo está fazendo alguma coisa. E de todos os cursos que a gente dá de organização distribuída, alguém, uma parte, ou, eu não vou dizer todos, porque o último nós damos tinha 30 pessoas, nem todas as 30 vieram, mas uma boa parte delas hoje faz parte da nossa rede de alguma forma. Tem gente que está aprendendo a lidar com o ecossistema porque vai levar a nossa rede para o negócio dela. Tem outra que está participando de projetos de várias pessoas que estão lá. Então a gente tem uma puta de uma dinâmica. Sábado de manhã a gente tem uma reunião às 7 da manhã, os caras já começam a aparecer na reunião do grupo. Nossa, tem gente que já querendo ser instrutor da próxima turma da Coursera, já está querendo participar das coisas. Então a gente vai tendo essa dinâmica. Cada materialização, cada expansão e contração, mais gente vem, mais gente participa, mais gente acredita e resolve. Eu vou me comprometer, não com a organização, eu vou me comprometer comigo mesmo. Porque o compromisso não é com o grupo das pessoas, é com você.
Você só assume o compromisso do grupo na hora que você olha e fala, essa tarefa toco eu, Jerônimo. Aí sim você está comprometido com o grupo. Mas até lá, participar em sincronização, ver o que está acontecendo, interagir com as pessoas, entrar num projeto e ajudar um cara, essa é uma decisão individual sua. Toda decisão dentro de uma organização distribuída é sempre individual, ela nunca é coletiva. Ninguém nunca toma uma decisão pelo bem geral. Porque se falar que tomou uma decisão pelo bem geral, eu volto o processo inteiro para o começo e vamos acabar com a viadagem. O bem geral é quando os objetivos individuais de cada um estiverem sendo atendidos. Eu não quero ninguém ajudando, eu não quero ninguém como voluntário, eu não quero ninguém altruísta trabalhando com a gente. Eu só quero egoísta. Eu só quero gente que está querendo se dar bem. Por quê? Porque na organização distribuída, a forma informa. E na organização distribuída, para você se dar bem, você tem que parar de competir, você tem que colaborar, você tem que participar e você tem que olhar para o outro na hora de estabelecer uma regra. Senão ninguém vem. E a rede é autoimune. Eu não preciso me preocupar. Laranja podre aparece na hora e ela é automaticamente excluída dos processos. Simplesmente corta-se a interação e a pessoa vai embora. E não foi um ou dois, tivemos dezenas de processos dessa forma que a gente participou. Então, na organização do modelo industrial, é aquilo que eu falei da PCD quando eu falei da DEDAL. Nós criamos um formato que o orçamento é distribuído para a ponta. Tudo é feito ao crowdfunding. Você não precisa dar voto, você dá dinheiro. Então, você é responsável por uma alçada dentro da empresa, que é a grana que está no teu bolso e que você tem a responsabilidade de guardar. E se você gastar, você vai ficar sempre a investir, você não vai poder participar de nada. Mas não está... Por quê? Quando você tem dinheiro num lugar, você tem que criar um comitê gestor. Você tem que criar um cara que administra esse fundo. Você tem que criar um comitê que decide qual projeto vai ser escolhido. E aí você começa a rotina de exclusão. Você tem um cara que foi nomeado, sabe-se lá por quem, sabe-se lá por que processo, e ele vai olhar e falar, eu gostei desse projeto, não gostei do dele. Mas por que você gostou do projeto dele? Porque a minha sobrinha trabalha lá. Porque eu não acredito no que ele faz. Porque ele não me dá bom dia. E aí a gente não faz mais planejamento nenhum, porque se não tem um orçamento para se mexer, não tem que planejar o que vai fazer com aquele dinheiro, é só você sincronizar e ir fazendo aquilo que está no ponto de ser feito, e ir vendo o que não está no ponto de ser feito, o que a gente precisa fazer para chegar no ponto de ser feito, e acabou. Esse é o processo. E no nosso negócio, as sincronizações eram gravadas. A gente parou um pouco de gravar porque nós percebemos que a gente não precisava mais assistir para ver o que estava acontecendo, e tinha gente que não participava das sincronizações achando que só assistindo isso daí resolvia. E aí nós paramos de gravar porque é o seguinte, se você não participou, não precisa ficar... Criava um vínculo assim, eu não vou porque eu não vi tudo o que aconteceu. Então, primeiro eu tenho que ver todos os capítulos anteriores da série para eu pegar do capítulo atual. Mas é sincronização, é no presente, a gente vai dizer o que está acontecendo. Não precisa assistir a temporada anterior para saber o que está acontecendo nessa. Só vem. Então, para acabar com aquele cara que acha que está funcionando, que ele está interagindo, só porque ele assiste um vídeo no YouTube à noite em casa sozinho, a gente parou de gravar. Mas as interações eram assim, era tudo gravado e ficava registrado na nossa plataforma para a gente saber o que aconteceu. Hoje a gente só grava se for uma tomada de decisão de alguma coisa em que o processo de tomada de decisão tem uma parte onde todo mundo olha para a tela e tem que fazer um sinal com a mão que aprovou a proposta que está sendo colocada ali. Isso vem desde que a gente começou a trabalhar com a Going Horizontal, é um processo da Percolab, que é a empresa que criou a Going Horizontal, e a gente adotou como forma de tomada de decisão. Ela não é consensual, a gente não precisa de unanimidade, a gente precisa do seguinte, a proposta... A gente vai até o ponto de não haver objeção. E quando a gente fala até a objeção, é o seguinte, o cara não aprova, mas tudo bem, ele consegue conviver com aquela decisão do jeito que está sendo tomada. A decisão não anda para frente quando alguém levanta a mão e fala, com isso eu não consigo conviver. E aí a gente vai entender por quê. E aí a gente vai mudar.
Então, não é por consenso, não é por unanimidade, mas a gente consegue estabelecer uma convergência de pessoas que aceitam que aquela seja, sim, uma decisão tomada pela própria empresa. E na gestão financeira é isso, não tem mais troca, acabou o modelo de troca. Eu não tenho troca, eu só aceito distribuição. Eu só dou, na verdade. Não é que eu exijo que me deem, eu só distribuo. Qualquer um que me conhece pode falar. Eu jamais, alguém me liga para pedir um negócio, eu falo, tudo bem, você faz isso para mim e eu faço isso para você. Tudo que me pedem, eu falo, ou eu não consigo, e dou alguém que pode fazer, ou eu vou lá e atendo. E jamais eu cobro favor, eu só distribuo. Por quê? Porque a gente acredita numa lei sistêmica, né? E você tem a lei de Newton que diz que todo sistema tende ao equilíbrio. E o equilíbrio para nós é o seguinte, se eu dou para ela, dou para ele algo que eles precisam, existe um desequilíbrio sistêmico aqui. Eu tenho um crédito sistêmico, não com eles. Eu tenho um crédito com o sistema, eu tenho um crédito com o todo. E o sistema vai se mobilizar para que esse crédito seja gerado. Ou seja, se eu ajudo a Luciana a ela fazer alguma coisa, aquela coisa pode gerar uma outra, que de repente eu não sei de onde chega aqui. Um dia o Tag veio falar comigo, eu já conhecia ele, falei para ele, agora eu vou contar a história, né? Porra, conheço o teu trabalho, admiro você pra caralho, puta trabalho legal que você está fazendo, tudo. Ele ficou com a cara todo vermelho, não usava máscara naquele evento. Pô, me chamou para uma live, veio para uma live. Nessa live, estou fazendo a live, a Luciana ouviu. Luciana trabalhou hoje com a gente. Está tocando uma parte importante de um projeto que é de 2006. Nessa live eu fiquei sabendo dessa pulseira de quando ele foi me entregar, me falou dessa pulseira, já fechamos um acordo com a Stratum X e ela vai fazer todo o fluxo financeiro que a gente vai ver mais para frente. Resolveu 2 problemas. Agora, eu ia saber que eu ajudando, ou fazendo alguma coisa por ele, ou trabalhando com ele, ou reconhecendo o trabalho dele, tudo isso ia vir lá na frente. Ele nem trabalhava na Stratum X na época. Como é que eu vou planejar isso? Eu vou lá no TAG, porque se você pegar qualquer cara, gestor de carreira, o cara fala, olha uma pessoa e vê como é que aquela pessoa pode fazer algo para a tua carreira. E você vai naqueles caras que podem impulsionar a tua carreira. Se eu fizesse isso, eu não me relacionava com ninguém que eu me relaciono hoje. E todo mundo que eu relaciono hoje, eu sei o que veio dos relacionamentos que eu fiz. E nunca fiz um relacionamento pensando no que aquela pessoa vai trazer de volta. Não. Você está precisando de alguma coisa? Se eu puder ajudar, estamos aí. Bora, vamos junto. Fazemos, claro. E, obviamente, a gente fala em blockchain, a gente fala em distribuição, a gente fala em não ter fundos, então, quando a gente não tem fundos, a gente não tem patrimônio. Não tem patrimônio, eu não preciso ativos imobilizados, eu não preciso gerenciar, eu só preciso acesso, eu só preciso ter responsabilidade para cuidar de alguma coisa naquela hora que eu estou precisando. Então, a gente não tem plataforma própria, a gente não tem carro, a gente não tem sede, a gente vai na hora que precisa, a gente arruma um espaço, a gente contrata acesso a plataformas. Eu não vou contratar um monte de desenvolvedor para criar uma licença de um negócio. O Natal briga comigo, ele fala, mas era mais barato a gente fazer. Não, eu não quero ter que gerenciar isso. Eu quero que isso emerja. Um grupo virar e falar, vamos tocar a plataforma para eles? Então tá bom. Hoje já tem um grupo de pessoas que já começa a olhar para isso e falar, pô, dá para a gente tocar isso. Assim, aí tudo bem, eu não vou lá e fazer um investimento desse tamanho. Mas se de forma distribuída surgir uma licença, ou um software, ou um aplicativo que faça o que a gente quer, nós vamos fazer. Aqui é só um resumo do que a gente estava falando. Então, por onde a gente começa? A gente começa entendendo esses 3 conceitinhos básicos. Né? Por que 3? Quando nós começamos com a Prospera, a gente tinha os nós e os objetos. E deu uma zona aqui. Por quê? Porque a gente, por conta do trabalho com a colaboração, por conta dos meios que a gente estava atuando e tudo que a gente fez, só veio o Haribo. Então, aquele cara que quer meditar e criar uma cripto que
conte as horas de meditação que ele fez e que aí ele use no comércio local para comprar comida. Na boa, né? Minha filha, com 5 anos de idade, já tinha montado um sistema econômico desse. Ela era fofa e a turma tinha que dar dinheiro para ela ganhar as coisas que ela queria. Pô, isso é super fácil. Só que isso não é adulto. Vamos criar um run coin. Eu faço corrida de rua e cada quilômetro que eu corro eu ganho um coin que eu uso nas lojas para comprar suplemento, para eu pagar o treinador. Não, meu amigo, existe uma moeda melhor, chama real. Você vai, você trabalha e na hora vaga você corre na rua e usa o real para pagar essas pessoas. É super tranquilo e você interage com outras pessoas que não te dão desconto, mas te mostram as lojas onde as coisas estão mais baratas. É mais ou menos assim. Então a gente perdia muito tempo filtrando, ensinando os caras o que era o modelo de negócio, tinha muita briga. A turma falava, mas o dinheiro é o mal do mundo. Não, o mal do mundo é você não ter modelo de negócio. O dinheiro é só um meio de troca. A ganância é o mal do mundo, o paradigma da escassez é o mal do mundo, mas não o dinheiro. Não dá culpa na ferramenta. A culpa é do cara que não sabe fazer. Então começamos a pensar e falar, o que falta? Falta um direcionador. Falta a forma da organização informar para as pessoas como é que ela funciona. E aí eu fiz um teste com o BRI. Criei o negócio do Commons, que é o grande ativo que dá o norte para que lado aquela empresa ou aquela organização vai. Então aí a gente passou a ter o bem comum, o commons, os nós, que são as pessoas que estão na rede, e os objetos. E a gente vai dar uma olhada nesses caras. Quem são os nós? Nós. O bom do português é que exatamente essa palavra dá isso. Em qualquer outra língua fica um lixo essa analogia, mas para nós funciona super bem. Nós somos nós. Nós somos o nós de uma organização distribuída. Todo mundo pode ser. Ela é inclusiva, ela é diversa, ela não tem processo seletivo. Para você participar, basta você aparecer nas sincronizações e virar e falar, não, isso aí eu faço. Beleza, estou interagindo, isso aí está na minha alçada, estou a fim de experimentar, isso aí dá para eu começar. Decisão individual, não tem obrigação nenhuma com ninguém, até a hora que você vira e fala, Jerônimo, isso aí eu vou fazer. Super fácil. Se tornar um nós. O que é o Commons? O Commons é um termo geral que se refere a um recurso compartilhado por um grupo de pessoas. É da Elinor Ostrom, recomendo ler essa autora, primeira mulher prêmio Nobel de Economia. Ela fala sobre a gestão do Commons e o dilema dos Commons. Especificamente, eu pego boa parte do que a gente fala aqui, de um livro que olha o Commons como o conhecimento como um Commons. Então, principalmente que a gente, quando começou a falar sobre isso, lá em 2013, em usar Commons como parte de um projeto, era um projeto de geração de conteúdo e esse livro me chamou muita atenção. Mas ela tem os 8 princípios de design de um Commons, que é algo que todo mundo deveria dar uma lida. É super rápido de ler isso, é um capítulo de um livro. E no livro do conhecimento tem um outro autor chamado David Bollier. Esse cara é mais radical, ele é mais ativista, tem 2 livros espetaculares. O Think Like a Commoner, quem depois me chamar, eu mando a referência do livro. E outro que é grande, e aí já é meio que um manual de como gerenciar um Commons, chama Free, Fair and Alive, que tem insights de você parar e chorar. Ficar lendo o capítulo 2, 3 vezes, falar, até aquela ideia, falar, ele chega ao requinte de ter umas 30 páginas de como a gente mudar o nosso vocabulário. E não usar a palavra governança, porque governança significa um grupo governar outro. E chamar de peer governance, ou seja, a governança dos pares. Onde os pares determinam a forma de autogoverno. Mas, efetivamente, são os ativos, o bem comum, todos os ativos que uma empresa tem, e a ação social, a ação coletiva das pessoas que formam aquela rede, e isso é o grande Commons. E aí a gente, para ficar mais fácil, começamos a olhar dentro da figura do Porter. Acho que todo mundo que fez administração sabe do que eu estou falando, já viu essa figura, um mapa da cadeia de valor do Porter, que nós olhamos e falamos, na organização próspera, ou numa DAO, o que é o quê? E aí nós olhamos e falamos, bom,
A linha das atividades primárias de um produto ou serviço é o que a gente chama das atividades do objeto, ou seja, elas são exclusivas de um produto ou de um serviço que a DAO está fazendo, então elas são, né, o que é relativo a ela. E nós vamos ver isso na hora que nós vamos falar sobre objeto. O common são aquelas atividades que são comuns a todo o objeto, que ele compartilha. No caso da empresa, a gente tem a infraestrutura, né, física e tecnológica, a gente tem a gestão das pessoas, a gente tem o desenvolvimento de pesquisa, de produto, de conhecimento daquela empresa, e a gente tem a parte de contratação, ou seja, de estabelecimento de contratos, de administração, né, de pagamentos da empresa, que nós acabamos chamando dos 4 capitais do Commons. O capital estrutural, ou seja, toda a infraestrutura física, tecnológica e virtual que um objeto precisa para acontecer. Eu preciso dos técnicos, eu preciso do espaço, eu preciso do ambiente de comunicação nas mídias sociais. Esse é o capital estrutural. Esse é o Commons que a BitConf, por exemplo, acessa. Eu tenho o capital social, ou seja, a própria rede. A rede que todos nós divulgamos que viemos para cá, que gerou mais gente, que gerou o buzz, que gerou a conversa, que trouxe os palestrantes, que trouxe a costela, que trouxe os cursos, que trouxe tudo o que está acontecendo aqui. Nós temos o capital intelectual, que é o saber organizar esse evento, saber organizar o evento com a costela, saber montar uma grade, saber como fazer as transmissões. Né? Todo esse conhecimento que permite que isso aqui aconteça e que está nas pessoas que estão organizando ou no capital social. E a gente precisa de grana. E não só a grana do investimento, a gente precisa de meio de pagamento. A gente precisa de exchange, se eu vou receber em Bitcoin. A gente precisa dos gateways de pagamento. A gente precisa fazer transferência bancária para pagar as pessoas. A gente precisa dos patrocinadores. Então, a gente precisa de todo um capital que faça o dinheiro e a receita correr, que alimente toda essa infraestrutura, que usa esse conhecimento e as pessoas. Esse é o Commons. E aí, para a DAO, a gente começou a trabalhar nisso. O capital social são as pessoas que compõem a rede. O capital estrutural, a estrutura física, tecnológica do Commons. O capital intelectual são os ativos de conhecimento, a documentação do Commons, e o capital financeiro é o arranjo financeiro que vai manter isso. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu posso depois distribuir para vocês o que compõe cada um deles, né? Mas é o que eu falei aqui quando eu dei o exemplo da própria BitConf. Meu filho. A gente compra template e vem essas coisas, né? A template, ela não... ela tem as animaçõezinhas, não dá para tirar assim tão fácil. Mas e aí, vem os objetos. Como é que a gente monta um objeto? Entrei para uma DAO. Puta merda. Fui nas sincronizações, entendi, participei. Chegou a hora, eu falei, eu estou a fim de criar um negócio. Eu vou fazer uma coisa com essa DAO. Vamos sair e criar algo, né? Então, o que é um objeto, né? Primeiro, a gente entende, né, que eu tenho um grupo de pessoas que se reuniu e montou o Commons. O Natal está com a gente há muito tempo, já trabalha construindo o Commons. Mas tem gente na rede que não está afim de construir Commons, está afim de pegar e sair e fazer. É aquele cara que ele não quer ficar montando acampamento, ele quer pegar o rifle e caçar um leão. E aí ele sai. Eu vou montar uma editora.
Tem uma pessoa que está lá no Commons, ela já pensou nisso, junta com mais um, levantou a mão lá no centro, a turma juntou nela, vamos começar a editar um livro. Aí tem um outro que vai falar, vamos fazer um evento. Vamos mexer, eu estou mexendo com o livro, podia fazer um curso em cima desse livro, ele podia virar um workshop, ele podia virar uma dinâmica, ele podia virar uma imersão. Então já que eu estou traduzindo o livro, vou fazer isso também, vou trabalhar com isso. Né? Vai ter um evento lá fora no Canadá, a gente podia ir com o grupo que está fazendo esse curso e todo mundo ir para o Canadá para participar desse evento. Legal, então vamos todo mundo participar do evento. Tá ótimo, beleza, monta uma delegação. Gente, olha, eu estava no evento, um cara perguntou se a gente não faz consultoria. Vamos juntar um grupo e fazer um projeto de blockchain? Vamos. Assim nasce uma organização distribuída, com objetos. Quando você vai montar um objeto, é um produto, é um serviço que, pelo que a gente viu, tem uma regra inicial do iniciador daquele objeto. E ele vai estabelecer essa regra. Para quê? Porque quando ele tiver com a regra e ele levanta a mão, ele está anunciando, ele está apregoando aquela regra e falando, gente, eu estou montando um objeto assim, 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 assim. E as pessoas vão vir. Então, para esse cara fazer isso, ele tem que começar a pensar. Vamos dar uma pulada aqui, eu vou direto para... Que isso a gente viu ontem mesmo, né? Na construção do objeto. E a primeira coisa é, esse objeto tem modelo de negócio? Se tem, qual é? Se tem, o que ele usa do Commons? Quais são as plataformas tecnológicas que ele precisa para, usando as coisas que tem no Commons, gerar a interação das pessoas? E quando gerar essa interação das pessoas, né, como eu vou medir o trabalho delas? E com esse trabalho medido, qual é a regra de distribuição? Da receita. Vai ficar tudo para você? Você vai dar quanto para que trabalho? Não tem uma ordem, tá? Eu não botei em ordem, eu só falei nesse sentido porque eu estou de costas e é o que eu lembro de como é que estão as coisas e ficou mais legal falando desse jeito. Mas isso pode ser feito de vários formatos. Às vezes você já sabe como é que vai ser a interação, você ainda não fechou o modelo de negócio, você junta as pessoas, eu sou muito de fazer isso. Juntar as pessoas e falar, eu pensei nisso, nisso, nisso. Os caras falam, como é que você pensou a receita? Não sei, por isso que eu juntei vocês. Foi isso que eu fiz com a Luciana quando a gente começou a dar Ing. Começaram a me pedir muito, eu falei, gente, vocês estão aqui para isso. Eu pensei em ir até aqui, daqui para frente quem decide são vocês. Eu sou péssimo para detalhamento. Natal sabe disso. 30 minutos, eu sei, por isso que eu dei uma avançada aqui. Eu sou péssimo para detalhamento, péssimo. Eu vou até um determinado ponto. Eu estou voando numa altitude de cruzeiro, eu desço até a linha das nuvens. Da nuvem para baixo é no ILS, é a torre de controle, é os caras que vão montar o aeroporto. Eu não consigo pensar na viagem e construir a pista de pouso. Alguém tem que pegar dali para frente e seguir. Por quê? Porque eu vou pegar um outro avião e trazer ele para junto. Eu gosto de montar essas coisas. Eu sei qual é a minha parte. Então, eu enxergo tudo isso, monto a primeira rodada inicial, chamo a rede e, como regra, para atrair as pessoas aonde eu pego o meu interesse egoísta, né, individualista, né, e olho para o outro, em vez de eu pensar no que ele quer, eu pego e dou voz para ele. Fala o que você quer, põe aqui o que você quer, põe aqui o que você acha justo, porque se tiver justo para você, vai estar justo para mim. Eu dou o ioiô na mão do cara. Brinca com o ioiô também. O ioiô não é só meu. Eu distribuo logo de cara. E mais, construo reputação como um cara que faz isso. Então, toda vez que eu proponho, mais gente para ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque em algum momento eu vou falar, mas daqui para frente quem decide é você, o quanto você quer ganhar. Quando eu falo em modelo de negócio, serve Business Model Generator? Serve. Tenho restrições com o Ostenwalder? Tenho. Mas ele é bonitinho, ele funciona, dá uma visão ótima da empresa,
Não fala sobre estratégia, mas é bom para você trabalhar. E ele vem do nível da organização, do nível do modelo de negócio, do nível dos times e do nível da pessoa. São 3, 4 livrinhos que você compra, você aprende a mexer com isso, você começa a trabalhar e montar isso. No processo da Daeng, saiu super bonitinho, nem fui eu que fiz, só sugeri e a equipe inteira conseguiu produzir. A melhor coisa que tem acontecido na Daeng é que eu estou tão atolado de trabalho que eu não estou atrapalhando pouco. Né? Elas começam a me cobrar e ver que eu não estou entregando, elas vão lá e fazem por conta própria. Daqui a pouco elas vão aprender que anda sozinho. Não precisa de mim. Né? E aí a gente vai olhar para o Commons. O que é que eu vou usar de cada um desses itens? Porra, onde é que está o conhecimento? Eu tenho todo o conhecimento aqui, eu preciso produzir um conhecimento, eu preciso atrair alguém que tenha um conhecimento que o Commons não tenha. Preciso juntar com outro Commons. Então, se eu não tenho um Commons de engenharia ou de execução de projeto, eu posso trazer alguém que tem esse Commons, eu posso estabelecer uma parceria. Posso usar o meu capital social para fechar parcerias com quem tem ferramentas. No caso da Daeng, nós trouxemos um cara que tem ferramenta para a construção de projetos de engenharia que não compete com a Kairos. Ela vai ser o quê? Uma junção entre essa empresa que chama Construtivo e a Kairos, e elas vão produzir juntas o Commons de conhecimento de projetos da Daeng. Quanto eu vou precisar de dinheiro? Vou fazer uma proposta para investidores? Vamos fazer por conta própria? Vamos montar os modelos de pagamento? Como é que nós vamos fazer isso para acontecer? Né? Como é que eu vou trabalhar com tudo isso? Como é que eu vou juntar tudo isso? Né? E aí, quais são as plataformas tecnológicas que eu preciso? Né? Quais são as funções que eu tenho? Né? Quem que eu tenho que ir atrás? Como é que eu vou integrar tudo isso? A Kairos nasceu do quê? Nasceu da necessidade da gente fazer uma aceleradora de DAOs e a gente falou, nós não temos uma plataforma tecnológica que tenha o mínimo. Qual é o mínimo? Aquele ali é o mínimo. E aí a gente achou uma plataforma. E aí a plataforma falou, eu não sou o seu mínimo porque eu não faço nem isso nem aquilo. Aí, bom, o outro ali faz, escolhemos o outro e a Kairos foi para o ar essa semana. Como é que eu meço o Proof of Work? Quais são os critérios do Proof of Work? Porque esse é o mais difícil. Né? O Proof of Work do Bitcoin consome muita energia. Aqui nós temos mais complexidade do que aquilo. Né? Então, primeiro, eu tenho Proof of Work que é objetivo. Eu consigo medir o trabalho que aquela pessoa fez. E nunca em horas, porque horas é uma medida industrial. Horas remunera o cara que trabalha menos eficiente. Por quê? Porque ele gasta mais horas para fazer o negócio. Então, a gente criou um critério. Você pode ter critérios objetivos, ou seja, eu traduzi 500 palavras, eu tenho, de um livro de 1000, eu tenho 50% para receber. Tá, beleza. Entendi. Ou tenho subjetivo. Cara, não, eu sou parte do time de tecnologia que deu suporte para esse processo todo. Quanto? Olha, o time decidiu, eu fico com 10, ele com 5, ele com 18, ele com 33,5. Subjetivo. Cada um acha que tem que receber, ou que quanto cada um tem que receber, e você tem que chegar numa decisão consensual de como é aquela distribuição. Porra, uma decisão consensual demora muito. Demora. Mas é o seguinte, a primeira receita que entrar, se vocês não decidirem, vai ser distribuída para os que decidiram, porque vocês não vão estar no contrato. Então é o seguinte, nota fiscal vai ser emitida amanhã, pagamento é dia tal, vocês sabem. Vocês têm até tal hora para decidir como é que vai ser feito isso. Eu tenho participação, tem gente que é pré-definido. Os investidores, o investidor pegou, botou uma grana. Meu, você tem 10% da receita do processo. Beleza, você é vendedor, vendeu um negócio, você tem 5% das suas vendas. Isso é tudo pré-definido. Tem coisa que é pós-definida. Eu traduzi um livro. Eu só vou saber o quanto eu traduzi depois que eu traduzi, depois que a tradução estiver feita. Eu só vou saber o quanto eu trabalhei depois que o trabalho for terminado, depois que a gente souber o quanto a gente fez, o quanto a gente conseguiu medir o que fez. Né? E eu tenho uma frequência, tem gente que vai receber durante a vida daquele objeto, tem gente que vai receber por um período. Eu traduzi o curso da Coursera, enquanto o curso da Coursera estiver no ar, gerando receita, eu recebo uma parte dele, ponto. Eu sou instrutor da Coursera, esse mês eu participei das atividades online. Então, esse mês você recebe. No mês que vem, se você não participar, você não recebe. Ou a sua participação diminui.
e vai ser só daquele módulo, enquanto aquele módulo foi ministrado. Se ele for ministrado no mês seguinte, e você não participou, você não recebe. É outra turma. Então, a gente tem que pegar e trabalhar com isso. Na parte de interação dos nós, o que são? E aí que nasceu a Go in Horizontal. Eu achei esse pessoal, a gente tinha as nossas dinâmicas, os princípios das organizações prósperas, e a gente trouxe as práticas da Go in Horizontal, que tem 7 itens. Ela tem práticas de autonomia, de definição do propósito das pessoas e da organização, de transparência, de tomada de decisão, de gestão de reuniões. Que é engraçado, se você pegar a Holacracia, né, que fala que é a nova formato organizacional, é um livro inteiro dedicado a 2 tópicos: organização de reunião e tomada de decisão. É aí que reside a autonomia, é aí que reside a hierarquia. É a forma como você, na sua organização, toma decisão e como ela se reúne e a dinâmica das reuniões. Nesses 2 quesitos, você diz para a organização inteira quem é que manda naquela porra. E o que a gente fala é, além disso, como a gente pratica a autonomia, como a gente não deixa uma reunião ser tomada conta autocraticamente por um grupo, como a gente faz as tomadas de decisões, né? Como a gente media relacionamento e conflitos, como a gente conduz o aprendizado e desenvolvimentos horizontalmente e não de acordo com o papel de cada um. E aí, na regra de distribuição, né, ela é por etapas, né? Ela vem de uma etapa macro, onde eu estou olhando para o que eu vou distribuir para o objeto, quanto eu vou distribuir para o Commons e quanto eu vou dar para o crescimento do ecossistema. Quanto eu jogo na rede para trazer mais a rede para dentro. E aí que eu defini isso, o que eu vou olhar? Dentro do objeto, para cada uma daquelas ações do Porter, por exemplo, cada uma das atividades para a entrega daquele objeto que eu levantei no próprio modelo de negócio. Então, eu vou primeiro definir no macro, aí do macro eu desço para mais um nível, que são as atividades, e dentro de cada atividade eu vou distribuir por Proof of Work ou por Proof of Stake. Se eu sou investidor, eu tenho Proof of Stake. Se eu sou trabalhador, eu tenho Proof of Work. Certo? Está dentro da teoria. E aí, eu vou pular aqui, porque o Bruno já bateu. E isso é só os slides do Business Model Generation. Deixa eu ver. E aqui que eu falei um pouco da construção da regra de distribuição. A gente tem esses 3 critérios básicos. E cada um tem 2 variáveis. A combinação de uma variável de cada um dos 3 juntas vai dizer qual tipo de formato de distribuição. Ou seja, eu vou ter entre pré-definida e pós-definida, eu vou ter entre constante e variável, eu vou ter entre objetiva e subjetiva, e aí eu tenho 8 blocos que isso se forma. Ela pode ser objetiva, variável e pré-definida, ou objetiva, variável e pós-definida. E cada uma delas tem um conjunto de ferramentas, de smart contracts ou de processos que são utilizados. Para quê? Para eu chegar na ferramenta final, que é o contrato ou o conjunto de contratos onde a receita entra numa cripto e é distribuída para todo mundo dentro daquele conjunto de contratos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Ah, isso aqui é o Go in Horizontal. Deixa eu dar uma pulada. Eu tinha uma figura. Mais ou menos assim. Então, eu tenho a camada inicial. Da camada inicial, né, na hora do modelo de negócio, eu vou descer para a composição e daí eu chego nas pessoas. Né. É um processo de cima para baixo, mas não é um processo de liderança. É simplesmente eu vou detalhando melhor para que lado eu estou mandando o dinheiro. É mais fácil eu definir
em etapas do que eu olhar para todo mundo que participar e tentar dividir os 100% já de cara lá para as pontas. Mas o interesse é que tudo chega lá embaixo. Então, e o processo de criar um objeto nunca é linear. Ele vai acontecendo à medida que as coisas vão se tornando mais claras. Então, não é que existe um formato, mas sim existe uma regra que a gente tem que parar e pensar cada uma daqueles 6 itens, o que é que a gente precisa. E aí, para terminar, o fluxo financeiro é feito assim. A receita entra, alimenta um smart contract, esse smart contract vai pagar as despesas iniciais, ou as despesas que aquele objeto exige, pagar os atores que trabalharam para aquilo acontecer e remunerar o bem comum por ter fornecido os ativos que o objeto usou para ser construído. E deixar uma parte, por meio de loyalty token, ou seja lá qual instrumento for necessário, para que a gente cresça o nosso ecossistema. Em resumo entra reais, euros, dólar, qualquer moeda fiduciária, vai passar por um gateway de pagamento, esse gateway de pagamento vai pegar isso daí e transformar numa stablecoin, porque não dá para você fazer esse tipo de coisa com Ethereum, ou com Bitcoin, ou com qualquer outra moeda que tenha valor especulativo, que isso compromete a confiança nas pessoas em estabelecer remunerações, estabelecer preços. Por mais que a gente ache bonitinho pagar as coisas em Bitcoin, um negócio que varia 10, 15, 20, 30% em poucas horas, não faz o menor sentido se aceitar. O risco cambial é muito alto. Outro dia, num grupo de WhatsApp, estava se discutindo que Zug ia setar Bitcoin para pagar impostos. Aí um panaca começou a reclamar que isso não é porque ele passava num gateway de pagamento e vendia o Bitcoin e recebia em franco suíço. Sim, a prefeitura de Zug não pode segurar Bitcoin. Imagina, ela recebeu 1 milhão de francos de imposto, uma hora depois ela tem 700 mil. E eu sei o que eu estou falando. Eu estava em Zurique, voltando de Zug, e eu tinha Bitcoin a 14.490 dólares, e quando eu saí da estação de trem, cheguei no final da Bahnhofstrasse, o Bitcoin estava 9.000 dólares. E eu sem sinal na porra do celular para vender, tudo. E minha mulher perguntando por que é que eu estava de mau humor. E eu falava, não interessa. Aí ela parou numa vitrine e falou, olha que casaco lindo. E eu falei, pô, entra lá e compra. Ela falou, você está louco, qual o preço disso? Meu, perdi 10 desse, da esquina até aqui, cacete. Leva um, pelo menos, para eu ver, né? 30 de novembro de 2017. 17. Caiu de 14.900... eu estava com ordem para 14.500. Então, 14.490 caiu para 9 e uns quebrados. Era 3, 4 horas da tarde, deve ser umas 5 horas a menos aqui. Mas despencou. Vou te falar, ainda estava um puta de um frio, uma garoinha, foi um inferno. Foram os piores 500 metros da minha vida, foi a Bahnhofstrasse em Zurique. Odiei Zurique. Vou ter que voltar lá no verão e com o Bitcoin subindo. Ou sem Bitcoin. Cortaram. Ainda tenho 15 minutos, né? E aí eu vou, né, dessa stablecoin, eu vou pagar as despesas, vou pagar os atores, vou remunerar o bem comum, vou passar para o ecossistema. Só que tem um problema, né? A bugrada não sabe mexer com stablecoin. Stablecoin só serve para o dono da stablecoin. Ninguém compra nada em stablecoin. Chega para um comerciante e fala, vou te pagar em stablecoin. O cara já, não entendeu o blockchain, não entendeu o Bitcoin. Depois agora vem uma que chama stablecoin. O que é isso? É de cavalo? Então a gente vai botar um outro meio de pagamento,
E esse meio de pagamento paga boletos em reais, em euros, em dólares, em dinheiro que o cara aceita, ou carrega um cartão, ou põe nessa pulseira. Porque quem vai fazer isso tudo é a Straton X. Por meio da moeda, que é o tal do RAS. A gente ia criar a nossa, mas por enquanto a gente vai usando o RAS, porque o RAS parece que dá para confiar. Tem bastante gente envolvida. Imagino que o Rossello tenha analisado, né? E das pessoas que eu conheço desse mercado, se o Rossello está, eu estou. Até na Miner World, eu e ele estavam no mesmo dia lá. E a gente saiu numa boa. A Helena Margarido foi outro dia e se queimou no mercado. Ela vai ficar tão puta comigo se ela souber que eu falei dela. E aqui... Ixi, não apagou. Eu tenho uma mania, gente, de fazer as apresentações sempre na última hora. Então, vocês percebem que, às vezes, ele não apaga tudo, tá? Vamos lá, voltamos aqui. E aí é isso que nós falamos, né? Qual foi a evolução, né? A edição de um livro, em 2017, 2016 para 2017, de forma distribuída, começou a nascer uma editora, começaram a nascer eventos, nasceu o evento que vocês viram ontem, no dia que eu chamo o dia mais importante do blockchain no Brasil, 22 de maio de 2018, porque foi o dia que aconteceu o primeiro Ribs and Beer, era meu aniversário e parece que tinha um rolo com uma pizza de 10 mil bitcoins aí no mundo, também no mesmo dia. Eu gostava que o Bitcoin Banco mandava 2 pizzas lá para casa, uma pelo meu aniversário e uma pelo dia da pizza. Mas agora eles não mandam mais pizza. Mas nasceram cursos, nasceram eventos, está nascendo o Blockchain Hub Brasil, junto com o governo do Paraná, né, e outras associações, a gente está trabalhando para colocar, mas balde de caranguejo é uma foda, porque você vem com uma ideia e os caranguejos tentam puxá-la para baixo de tudo quanto é jeito, mas eu sou mais teimoso, eu venho de uma linhagem de teimosos. Né? Minha bisavó era teimosa, minha avó era teimosa, dos dois lados. Eu sou teimoso pra cacete, eu vou fazer essa bagaça funcionar. Mas, né, isso tudo nasceu da Prospera, está virando agora, mudando de nome, do rosa vamos passar para o laranja. Ontem eu aposentei a minha camisa rosa de eventos, eu sempre uso ela, você pode pegar qualquer evento, TEDx lá em Lavras, eu estou usando ela. Pode olhar em qualquer evento que fala de organização distribuída, eu estava de rosa, agora estarei de laranja. Só não estou hoje porque a camisa polo está bordando. E agora nós somos chiques, agora a gente tem camisa polo, não é mais camiseta. Né? Que é uma plataforma que reúne aí, sim, tudo aquilo que a gente chamou que era o mínimo, rede social, trabalho colaborativo, produção de conteúdo, gamificação e medição de Proof of Work, que só não está escrito assim lá porque não tinha mais espaço na porra do slide, e cripto. Porque se não fizer tudo isso, não é uma organização distribuída. Se você não tem a ferramenta de trabalho colaborativo com a medição do Proof of Work, você não consegue estabelecer a confiança mínima para as pessoas se comprometerem. Porque o segredo disso aí é o seguinte, qualquer um que olha isso sabe, eu vou receber o que eu vou trabalhar. Ninguém precisa olhar na minha cara e falar, confia em mim. O que o blockchain veio para fazer ele acabou com o confia em mim. Você não precisa confiar. Não, não preciso confiar em você. Cadê o Ledger? Está onde? Está no Etherscan? Beleza, dá o número do contrato. Esse é o contrato objeto? Deixa eu ver as transações. E mais, né? Nós vamos fazer o front-end que pega, porque nós já fizemos isso na Prospera, pega os dados do contrato e coloca na nossa plataforma. Então, você vai olhar e auditar as receitas dos objetos que você faz parte. E você vai ver, não, mas eu aceitei isso aí. Esse smart contract é exatamente o que eu tinha para receber. E o dinheiro entrou, e está aqui no aplicativo da Straton, e está aqui na pulseira da Atar. E não precisa ligar para ninguém para conferir. Está lá. A grana está lá. Por quê? Porque o iniciador não vai pôr a mão no dinheiro do negócio. O segredo da cobrança já vai direto para o smart contract. Não tem o intermediário.
O cara que levantou a mão só montou o modelo de negócio. Não tem o item 7, gestão financeira, centralizada. Você não precisa ficar preocupado, porra, será que o Cal vai depositar o dinheiro? Quando é que será que ele vai depositar o dinheiro? O Cal não vai depositar dinheiro nenhum, o Cal emitiu um boleto e mandou para o cliente pagou o boleto, o teu dinheiro vai aparecer na tua pulseira. Acabou. É simples assim. E aí a gente tem isso dentro desse ecossistema todo, né? O Blockchain Hub Brasil vai ser construído dentro dessa forma, ou seja, eu vou iniciar o Hub, mas quem quiser fazer projeto, eu quero fazer projeto de educação do meu blockchain, beleza, está aqui, constrói o teu projeto, traz as pessoas. Né? Eu quero fazer eventos em blockchain, eu quero fazer blockchain de Zenbeer, eu quero fazer... Entra lá, faz a chamada, as pessoas virão. Está naquele filme do Kevin Costner, Constrói e eles virão. Os filmes mais lindos que eu já vi do campo de beisebol. Só isso o cara fala, constrói e eles virão. Deixa que o sistema vai fazer o resto, mas constrói para as pessoas virem. A Blockchain Week Brasil, né, a primeira já foi distribuída, nós vamos fazer as próximas, estamos conversando, né, tem um período de aprendizado, né, eu e a Raquel, quando fizemos isso, ela já achei o máximo ela ter topado fazer de forma distribuída, aceitou a nossa proposta, agora nós estamos vendo como integrar ela a Kairos para fazer ela acontecer. Questão de tempo, o BRI começou isso, está sempre na vanguarda, foi com ele que nós começamos, ele é o responsável por a gente ter testado toda essa metodologia, a Go e Horizontal, que nasceu dessa interação nossa, e o Canadá já topou fazer parte da expansão internacional em cima da Kairos. Então, quando eu falo Go e Horizontal, eu não estou falando Brasil, Canadá, eu estou falando Brasil, Canadá, Holanda, Bélgica, França, Espanha. Né? Temos negociações ainda com o Japão, com a Austrália, com a outra organização educacional. E, obviamente, esses ecossistemas já começaram a criar, né? A Kairos, por si só, já cria DAOs que vêm dos objetos que estavam em andamento. Então, uma DAO de consultoria, uma DAO de educação, a própria editora, que a gente está ainda definindo se vai chamar DAO Publishers, né? E a BlockPub fica como um selo, porque nós não queremos usar o BlockPub como um selo para tudo quanto é livro, a gente acha que os selos têm que ser de cada um. Então, vai haver uma DAO de produção de conteúdo, aí não é só livro, né? É livro, é música, é texto, é revista, é o que for, é arte. Né? E o projeto que está com a Luciana, com a gente, que é a DAO de engenharia, para facilitar o investimento público em obras de infraestrutura, porque hoje há um problema de falta de departamentos técnicos nas prefeituras e nos estados menores. Né? Com os anos repetidos de crise no Brasil, se desinvestiu em infraestrutura no país, e aí a gente está com esse déficit, e às vezes é mais fácil você construir um Cristo Redentor do que você construir uma ponte ou uma estrada. E era isso. De novo, meus contatos. Quem quiser conversar sobre o tema, a gente está sempre à disposição. CNPJ para emitir nota fiscal. O CNPJ que vai emitir a nota fiscal é o do objeto, não é da DAO. A DAO não tem CNPJ.
A DAO não tem personalidade jurídica. Cada objeto tem o seu próprio CNPJ. De quem? De quem combinar. Pode ser do iniciador, pode ser de todos, pode formar uma sociedade em cota de participação. A Daeng vai ser uma sociedade em cota de participação. Mas cada projeto, os projetistas que estão lá, que se virem para se remunerarem dentro da legalidade. Porque o problema é o seguinte, se você não tem como justificar aquela receita, aquele problema é teu, não é da organização. Então você participou lá de uma licitação, recebeu uma grana. Na declaração do teu imposto de renda tem que dizer de onde veio aquela grana. Para você receber uma grana do governo, você tem que ter um CNPJ. Mas aí é o seguinte, quem estiver cuidando daquele objeto que vai definir como é que isso vai ser feito. Não é uma organização central que tem que manter um CNPJ, que tem que decidir quem usa esse CNPJ, que é dona do processo de emissão da nota fiscal e de controle da documentação e de regularidade fiscal, que pode impedir determinados objetos de acontecerem, se não for bem seguido, que vai ser responsável por ele. Cada um é responsável pelo seu. E na hora de participar de uma licitação, vai sentar todo mundo e falar, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos juntar nós 5 aqui, usa o seu CNPJ, mas aí é o seguinte, tem que ir na Straton X, tem que receber por ela, o dinheiro entra ali, passa para todo mundo, e o contador do cara que lança aquelas despesas e eles que se acertem para arrumar. Uma DAO pode ter 1000 CNPJs, 2000 CNPJs. Não é um só. Um objeto pode ter mais de um CNPJ, porque você não sabe quem é que está tocando ele naquele momento. Eu posso criar um curso da Coursera e uma turma eu uso o meu CNPJ para emitir as notas fiscais. A outra, por exemplo, nós estamos fazendo lá no Mato Grosso, quem vai emitir é o Rafael, que é de Cuiabá. Não sou eu. Eu emito para as turmas que eu abro. Oi? Pode ser um consórcio CNPJ. É absolutamente irrelevante a forma nesse caso. Ela só é relevante na hora da emissão da nota fiscal. E isso pode ser decidido em cima da hora. Por quê? Você tem que concentrar a cobrança na instituição de pagamento para que a instituição de pagamento faça esse ciclo do boleto ao contrato sem o intermediário pôr a mão nele. É aí que está o segredo. A forma informa. Na hora que você entrega isso e fala, o fluxo é esse, o fluxo é aquele. Não tem como fugir. E aí o sistema está com a confiança estabelecida. Não é um negócio que depende do confia em mim. Mas eu entendo a tua dúvida, é uma das partes mais difíceis de compreender desse processo. A gente tem uma pessoa lá no grupo que toda hora eu tenho que explicar de novo, lá na Daeng, como é que vai funcionar isso. Ela não entende. Porque você foi treinado para imaginar que existe um CNPJ que é responsável. A gente foi treinado para procurar o síndico. Só que não tem síndico. O Tim Maia morreu. Lembrando o Jorge Ben que falava, chama o síndico, Tim Maia morreu, não tem mais síndico, não tem mais centro, não tem mais responsável. Todos nós somos responsáveis pelo nosso. Como você vai receber o seu? Como você vai formalizar o seu? Porque é o seguinte, um negócio desses, quando você tem uma rede de 5, 6, 7 mil pessoas, você está falando em receita grande. Você está falando em receita que não dá para você esconder ela na tua declaração. Não dá para você esconder ela no teu patrimônio. Você está falando em receita considerável. Então, você vai ter que declarar isso na tua declaração anual do imposto de renda. A pior forma de você colocar isso é colocar que você recebeu sem origem. Acho que nem pode mais fazer isso. Você vai pagar um imposto absurdo. Mas se você é sócio de uma sociedade em cota de participação, por exemplo, ou de um consórcio, você nem tributado é. Foi tributado na fonte do consórcio. E às vezes no simples. Certo?